eu quero ser organizada? Por que eu quero uma casa mais organizada, mais produtiva, mais prática e funcional para minha vida? O que essa bagunça está afetando a minha vida? A pessoa tem que fazer essas perguntas, porque ela tem que entender se ela chegou naquele nível, porque alguma coisa não está funcionando, entendeu? Alguma coisa já tá dando errado ali. Então ela tem que fazer essa pergunta. Para quê? Por que eu preciso, eu quero ter uma casa, uma vida organizada de verdade. E começar os processos, que você vai começar a desapegar. Começa aos poucos. Quando a pessoa não sabe o que fazer, eu falo assim, você pega uma caixa, um cesto, coloca dentro do seu closet, que é um lugar que você acumula muita coisa, muita cozinha, né? Acho que é os dois lugares da casa, né? Closet, cozinha, que são lugares assim que... O seu closet, pelo menos é você só que mexe, mas mesmo assim você acumula. Você põe um cesto assim, e tem lá uma blusa que você usou hoje, ou você usou tem 5 meses, tem 6 meses que você usou aquela blusa. Nossa, tem tanta coisa essa blusa, você vai usar de novo? Separa ela. Se nos próximos 3, 4 meses você não usar aquela peça, pode descartar. Sua história de vida importa. Agora, conta pra gente, assim, você que tem uma empresa de limpeza aqui nos Estados Unidos, conta pra gente essa diferença do Brasil para os Estados Unidos de encarar o trabalho na limpeza. Não só da coisa prática, mas assim, você comenta, eu não tenho patroa, patrão, eu tenho clientes. Essa diferença, assim, de olhar a questão da limpeza como um business ou como um emprego. Esse momento, né? Eu acho que os países estão em momentos diferentes na questão da prestação de serviço. Questão de posicionamento mesmo, né? Porque tem esse preconceito ainda. Porque logo quando eu vim pra cá, né, que eu fiquei um tempo aqui, eu fiquei 10 anos sem o Brasil. Quando eu fui, eu escutei, assim, nossa, você faz faxina no Brasil? Ai, tipo, nossa, que emprego, subemprego, como assim? Sabe, como se fosse uma coisa assim... sabe? Desvalorizada. Infelizmente, a faxina no Brasil é assim, né? As pessoas ainda olham ainda como um subemprego, como uma pessoa que não pode se sobressair com aquilo, pode ter uma vida digna, boa com aquilo. Infelizmente, o valor que se paga numa faxina no Brasil, pelo tanto de serviço que é diferente daqui, né? Aqui igual eu falo, aqui, você com empresa ou não, é lógico que tem as diferenças, tem gente que explora, tem americanos que realmente pisam na bola e fazem da sua vida, né, um caos, mas você é muito mais valorizado aqui, entendeu? E como empresa, porque igual eu falo, eu não tenho patroa, eu sou o patrão, eu tenho clientes, eu sou a prestadora de serviço, como eu poderia ser uma manicure, como eu poderia ser se fosse um homem, trabalhar na carpintaria, como se eu fosse um mecânico, entendeu? Então eu sou a prestadora de serviço, e esse serviço de limpeza aqui nos Estados Unidos ele é muito valorizado. Muito. Não é um emprego, né? Não é um emprego. E você também tem que se impor, né? Tem que impor suas normas, as suas regras, você trabalhando sozinho ou não. Porque existem, dos dois lados, tanto do lado americano quanto do lado brasileiro, tem as pessoas que exploram sim. Entendeu? Tanto a cliente quanto a pessoa que está empregando uma outra. Então você tem que ter esse equilíbrio. E aqui é a coisa mais fácil que tem. Não gostou? Tchau. Aqui sua chave, aqui seu isso. Tchau. Muitas pessoas às vezes têm medo, vou largar essa casa, vou demorar a conseguir outra. Não, você não vai demorar. É só você ir para os lugares certos, se empenhar que você consegue. Né? E assim, para dar uma noção, você falou 4 casas por dia. Quanto é, em média, uma limpeza? Depende do tamanho da casa, do que se faz. Mas em média, assim? Em média, 150, 180. Existem dólares por casa, 4 casas por dia, 5 dias por semana. E aí dá pra ter uma noção que é um business. Que tem casa mais barata, eu mesmo tenho. Eu tenho casas lá de 20 e tantos anos. Então, tipo... Que acaba sendo mais uma manutenção, porque você já pegou o jeito ali da casa. Já peguei totalmente o jeito da casa. Na casa eu posso entrar de olho fechado e fazer a casa. Igual eu falei, essa questão do comodismo, né? No início, que a gente querendo ou não tem. São clientes que depois da pandemia mesmo, que não me largaram na pandemia. Algumas eu continuei fazendo na pandemia. Outras, só uma eu continuei fazendo. Outras me pagavam, mesmo eu não indo. E algumas saíram. Outras eu não quis voltar, porque realmente não estava valendo a pena. Eu sabia que elas não iam querer mudar, não iam querer aumentar. Então, é isso. Bola pra frente. E quando eu vou aumentar a empresa agora, então eu já vou ter uma outra perspectiva, um outro olhar. Já vão ser outras regras, sabe? Outras coisas que talvez eu faço hoje, eu não vou fazer nos próximos clientes, sabe? Então é a questão de posicionamento, né? Você se posicionar e falar, não, essa é a minha regra, tanto na contratação de colaboradores, tanto na captação de clientes, a regra é essa.
Você está dentro, você qualifica, bom. Se não, você pode procurar uma outra empresa que talvez, né, você se adapte melhor, porque a minha regra é essa. Então, é uma empresa, a gente se impõe como empresa. É diferente. É diferente. Mas acho que o Brasil também vai caminhar para isso, Vai, sabia? vai. Porque já tá difícil conseguir Já. prestador de serviço Já. nesse modelo de 5, 10 anos atrás. Já. As pessoas estão mais exigentes. A questão trabalhista é que pega muito, né? Aqui não tem E isso. além da burocracia, da dificuldade para você abrir uma empresa no Brasil. E aqui, além de ser barato, é muito rápido. Então é uma questão de política mesmo. É. Ju, e você já teve alguma experiência que você possa nos contar, assim, que tenha sido desagradável ou, assim, surpreendente? Uma casa muito suja, abandonada, e que você chegou pra limpar e falou, meu Deus do céu. Você já passou por isso aqui? Já algumas vezes. Tanto na questão da limpeza, quanto na questão assim, de uma certa desconfiança da cliente. Eu limpava uma casa, era bem longe, e a mulher sempre viajava, e ela me avisava, ó, tô viajando, ela era doula, então ela fazia, talvez, às vezes, serviços fora, e ela tinha dois filhos rapazes, e de vez em quando tinha um sobrinho lá também. E ela recebia muita visita, e eu sempre, quando eu chegava na casa dela, antes de eu ir, ela falava, Juliana, você tá vindo, que hora você chega? Eu falava, tá hora. Ah, ok, então eu vou dar uma ajeitada na casa, porque com um homem dentro de casa, com um rapaz, já viu, né, um caos. E a casa era bem antiga, então era pequena, de certo modo era pequena, então ela tinha que fazer algumas coisas na casa. Aí tá, eu sempre chegava lá, tudo em ordem, era só limpar. Teve uma vez que eu cheguei e eu avisei a ela que eu tava indo e ela não me respondeu. Mas eu falei assim, eu vou assim mesmo, porque ela sabe que esse é o dia e tudo, eu vou assim mesmo. E quando eu tava chegando na casa, que eu entrei na casa, que as casas aqui, a maioria não tem chave, você tem a chave, a porta fica aberta. Aí eu entrei assim, quando eu entrei assim, na sala, era uma sala bem grande, a cozinha assim do lado esquerdo, tava uma bagunça. Mas uma bagunça. Assim, coisa fora do normal. A cozinha tinha comida seca na vasilha, tinha pia cheia de vasilha, ela nunca largava. Eu achei estranho aqui, aí foram os quartos todos mexidos, tudo. E aí eu fui num dos quartos, a porta estava trancada, eu falei, do filho dela, eu falei, então não vou mexer. Aí depois ele sai de dentro do quarto, assim, sabe, meio assim, dormido, meio adormecido. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, olha, eu tô aqui na sua casa, a casa está um caos. Tá isso, eu encontrei umas coisas lá que eu não devia ter encontrado. E aí eu falei assim, o que tem aí? Pode me falar. Eu fui falando com ela, falei assim, eu já sei o que aconteceu. Fizeram uma festinha lá. E eu falei assim, me desculpa, eu te mandei mensagem, mas você não respondeu, mas eu vim assim. E ela, não, obrigado por você ter ido, porque realmente eu pedi para não fazerem isso e a casa não tinha câmera. Ela falou assim, agora eu sei mais do que nunca eu preciso pôr câmera na casa. Era uma casa bem antiga. E aí, tinha umas coisas assim, aí eu falei, o que eu faço? Porque tá assim, tá fora, eu fiz uns vídeos para mandei pra ela, falei assim, não, pode ir embora, o dinheiro tá em tal lugar, que ela deixava, quando ela viajava, ela deixava em certo lugar o dinheiro, tá em tal lugar o dinheiro, pode pegar e não precisa limpar. Eu acerto depois com eles. Vai ser descontado da mesada deles. Porque eu já avisei. Então, tipo assim, foi uma situação constrangedora, porque ela ficou super sem graça, eu também, e mais as coisas que eu vi, assim, que não era, sabe, normal. E depois desse dia, nunca mais aconteceu. Eu trabalhei para ela faz um tempo, depois veio a pandemia, ela mudou de estado e pronto, nunca mais a vi. Mas essa foi uma situação bem assim, chata. Uma outra foi uma cliente que ela perguntou se eu tinha visto um brinco dela. Aí eu falei, não, porque o americano é assim, gente, eles deixam coisas pra você, acho que pra te testar. Deixam joias, deixam dinheiro, expostos assim, sabe? Deixam coisas assim, estranhas num lugar onde não é suposto. Uma vez que eu achei casca de cebola atrás do liquidificador. Tipo, uma pegadinha. Uma pegadinha, pra ver se ela vai arredar as coisas da cozinha pra limpar. E lógico que a gente faz isso, né? Quer dizer, eu pelo menos faço. Então, essas coisas assim. Então ela me perguntou se eu tinha visto um brinco dela, que era brinco da avó, não sei das quantas. Eu falei, não vi. Tava no pratinho do lado da minha cabeceira da minha cama. Eu falei, não vi. Aí a sua ajudante, eu falei, olha, quem limpou o seu quarto e o banheiro fui eu. A ajudante nem chegou a subir para o seu quarto. Então não foi ela, tipo assim, sabe, é uma pessoa que eu confio e tudo. Aí, depois de um tempo, ela me ligou, pediu 1000 desculpas. Mas ela ficou assim, ficou aquele clima chato. Ela pediu 1000 desculpas e falou que tinha colocado em outro lugar o brinco. Que ela achou que estava na vasilhinha, lá no pratinho, e não estava. E me pediu desculpas, que, sabe, isso aí foi o mínimo. Eu conheço gente que já teve problemas sérios
dos clientes chamar a polícia porque achou que a pessoa tinha feito, né? E na verdade não. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita pegadinha. Você tá na casa da Tô pessoa, na casa da né? pessoa, muitas delas têm câmera, né? A gente faz o que tem que fazer e se a gente encontra alguma coisa, eu já encontrei várias vezes. E já aconteceu da pessoa não te pagar? Falar, Ixi, não, a já. limpeza não ficou boa, não vou te Não, pagar. isso não. Não, já aconteceu de ficar enrolando, né? Tem cliente que enrola para pagar e tudo, mas eu tô até agora, como eu tô implementando outras coisas na empresa, eu vou colocar, sabe, processos, vou mudar os processos, eu vou automatizar muita coisa, então vai ficar diferente, né? Vai ter regras, se tiver cancelamento, vai ter que pagar coisas, então vai mudar muita coisa. Né? E os próximos clientes também eles não vão entrar com isso. Mas de me pagar mesmo assim, não. Não. De ficar sem pagar, não. Só enrolar mesmo pra pagar, às vezes, ficar cobrando, sabe? Uhum. Mas nunca Mais aconteceu. brasileiro ou mais americano? Eu já tive pouquíssimos clientes brasileiros. Muito poucos. E não mantive. Por quê? Ah, é difícil, gente. Porque muitas clientes americanas, brasileiras, com certeza, quando elas te contratam, às vezes, elas têm uma condição melhor que você, entre aspas, né? Muitas, não são todas, tá? Que eu tenho uma cliente brasileira maravilhosa. Muitas se acham superiores. Ah, você é a minha empregada. Você é a minha funcionária. Não, eu não sou Contrata ainda com o mindset do Brasil. como mindset do Brasil. Não, eu não sou sua empregada. Sabe? E às vezes querem que você faça uma limpeza como no Brasil. Né? Aí é o que eu falei, você tem que se impor. Não, aqui é assim. Você quer que limpa isso? É extra. Aqui não funciona assim. Sabe? E eu já tive alguns problemas com brasileiras. Então, eu dou chance, lógico. Mas se eu ver que não dá certo, tchau. Você demite a cliente, é Eu isso? demito a cliente. Literalmente. Eu já cheguei a colocar a pessoa, né, tipo, de certa forma, te humilhar e falar que não tem condições de te pagar mais, mas tá assim, a casa tá, sabe, cheia de coisas novas, reformas. Eu falo, mas você não pode aumentar 10, 20 dólares, por quê? Né? Tem alguma coisa que eu tô fazendo errado, ou o trabalho tá mal feito? Não, é porque realmente não posso, já tô te pagando bem, acho que tá te pagando bem. Porque faz lá a hora lá, não, eu não trabalho por hora, é por trabalho. Possível? E já aconteceu da pessoa não te pagar? Falar, Ixi, não, a já. limpeza não ficou boa, não vou te Não, pagar. isso não. Não, já aconteceu de ficar enrolando. Né? Tem cliente que enrola para pagar e tudo, mas eu tô até agora, como eu tô implementando outras coisas na empresa, eu vou colocar, sabe, processos, vou mudar os processos, eu vou automatizar muita coisa, então vai ficar diferente, né? Vai ter regras, se tiver cancelamento, vai ter que pagar coisas, então vai mudar muita coisa. Né? E os próximos clientes também eles não vão entrar com isso. Mas de me pagar mesmo assim, não. Não. De ficar sem pagar, não. Só enrolar mesmo pra pagar, às vezes, ficar cobrando, sabe? Uhum. Mas nunca Mais aconteceu. brasileiro ou mais americano? Eu já tive pouquíssimos clientes brasileiros. Muito poucos. E não mantive. Por quê? Ah, é difícil, gente. Porque muitas clientes americanas, brasileiras, com certeza, quando elas te contratam, às vezes, elas têm uma condição melhor que você, entre aspas, né? Muitas, não são todas, tá? Que eu tenho uma cliente brasileira maravilhosa. Muitas se acham superiores. Ah, você é a minha empregada. Você é a minha funcionária. Não, eu não sou Contrata ainda com o mindset do Brasil. como mindset do Brasil. Não, eu não sou sua empregada. Sabe? E às vezes querem que você faça uma limpeza como no Brasil. Né? Aí é o que eu falei, você tem que se impor. Não, aqui é assim. Você quer que limpa isso? É extra. Aqui não funciona assim. Sabe? E eu já tive alguns problemas com brasileiras. Então, eu dou chance, lógico. Mas se eu ver que não dá certo, tchau. Você demite a cliente, é Eu isso? demito a cliente. Literalmente. Eu já cheguei a colocar a pessoa, né, tipo, de certa forma, te humilhar e falar que não tem condições de te pagar mais, mas tá assim, a casa tá, sabe, cheia de coisas novas, reformas. Eu falo, mas você não pode aumentar 10, 20 dólares, por quê? Né? Tem alguma coisa que eu tô fazendo errado, ou o trabalho tá mal feito? Não, é porque realmente não posso, já tô te pagando bem, acho que tá te pagando bem. Porque faz lá a hora lá, não, eu não trabalho por hora, é por trabalho. Possível isso. E não quer me pagar? Ok. Aqui tá a sua chave, muito obrigada por tudo. Infelizmente não dá pra mim, pode procurar outra pessoa. Simples assim. Isso é com brasileiro, com americano, com qualquer um. Se tiver que fazer, Sim, eu você que faço. tem seu preço do seu Eu serviço. tenho meu preço, ninguém põe preço no meu serviço, né? Muito bem. Então é assim que funciona. Eu sou favorável. Eu sou uma brasileira legal, tá, Ju? Ok? Brasileira legal. Não, mas não, eu sei. Eu sei que tem muitas que são assim,
conheço Não, mas é mesmo porque pessoas tem que isso trabalham. mesmo, né? Tem. Eu nem condeno, porque principalmente quem acabou de chegar, né? Às vezes quer contratar uma pessoa para ajudar e pensa que é a diarista do Brasil. Não vai virar. Não. Apesar que, vou te contar, as pessoas que já limparam minha casa para mim, eu dei muita sorte. Fica tudo... Me atende, entendeu? Uhum. Também não sou cri-cri. Minha casa é fácil, assim, eu acho, pelo menos no sentido de organizada. Já acho que fica mais Mais tranquilo. fácil. Não tem coisa pra ficar guardando. Claro, tem criança, fica coisa no chão e tal, mas Não, nada demais. É o normal, gente. É. A gente vai estar nesse assunto daqui a pouco, mas assim, sua casa tem vida. Essa casa tem que ter bagunça. Sim. Isso, aí você, né, em todo esse contexto de ter uma empresa de limpeza, como foi? Porque você está num processo também de expansão da empresa de limpeza, mas numa transição profissional, porque você vai implementar outro serviço que tem sido muito procurado e que todo mundo fica louco, que é a organização. Como veio esse processo de transição profissional para você? Por que você passou a se interessar? Foi de ver uma necessidade nas casas e falou, gente, não é só limpeza que está precisando, tem algo a mais ali. Fala um pouco desse seu processo de transição. Eu sempre fui uma pessoa muito arrumada, sempre gostei de tudo no lugar. Toda a minha vida foi assim. Acho que é de coisa de filha mais velha. Tudo, sempre, sabe? E eu brigava com os irmãos, brigava com todo mundo, e tinha que ser do meu jeito. Isso é um mal. Vou explicar por que depois. Na organização isso não funciona. E depois que eu me casei também, a mesma coisa, com as filhas, sempre a casa, sempre muito arrumada, sabe? Nunca tive problema, sempre dei conta de tudo, do trabalho, fora. Uma na babá, outra na escola, chegava, fazia, acontecia, a casa sempre impecável. Só que a minha casa sempre foi muito arrumada, e eu sempre fui muito exigente, e nunca quis que ninguém me ajudasse. Só que chegou um ponto que isso começou até a me adoecer, porque eu não queria ajuda, mas reclamava que estava cansada. Carregada. Aí, é uma história até interessante que muitas mudanças que tem na vida da gente, pode ter vários fatores. Pode ser alguma coisa que aconteceu, pode ser uma música que você escutou, pode ser alguém falou com você alguma coisa, que você deu aquele clique, nossa, eu preciso de mudar. Porque a mudança tem que vir de você, não adianta, você pode falar, né? Mas quem tem que tomar a decisão de mudança é você, né? E foi por um acidente de carro que porque eu já estava nesse processo de estar cansada, de estar fazendo tudo sozinha e não querer ajuda porque queria que tudo fizessem da minha maneira. No seu padrão. No meu jeito, né? E não é bem assim, né, gente? Então, eu tive um acidente de carro. O que tem a ver com acidente de carro? Porque eu tive um acidente de carro, fisicamente, externamente, eu não tive problema nenhum, mas psicologicamente eu fiquei muito afetada. Porque eu estava dirigindo, já quase parando, e eu vi o carro vindo, acelerado, e eu vi que ia me bater. Eu estava quase parando, o carro me bateu, jogou longe. Meu carro quase capotou, sabe? E eu fiquei assim com muito trauma de dirigir. Eu não podia, eu podia dirigir olhando para frente, mas se eu olhasse no retrovisor, eu tinha aquela sensação que alguém ia me bater. Então aí fui no processo de médicos, aí fui pro psicólogo, psiquiatra, aquela coisa toda. E naquele envolvimento de contar a história, né, do meu passado, de como eu era, como é que acontecia na minha casa, vieram várias coisas que eu comecei a contar que na terapia que o médico viu e falou, peraí, tem alguma coisa errada, o seu comportamento tá assim por causa disso, tem um gatilho aí, você não precisa ser assim. Aí, sabe, eu comecei a ver que realmente o problema era eu. Não era a família, não era quem estava ao meu redor. Tem pessoas da minha família que tinham medo de ir na minha casa. Porque, nossa, a dona Juliana não pode cair nada do chão. Era desse jeito. Meio um toque. Meio um toque, sabe? Mas assim, eu era mais isso com as pessoas da minha casa. E as pessoas que você fala, seu marido, suas filhas. Eu comecei a ver que as meninas estavam até com medo de, sabe, se acontecesse... Brincar. Se acontecesse, caísse uma água no chão, ela já, tipo, nossa, não vai me brigar, sabe? Aí eu comecei a perceber isso. E com a terapia, isso aflorou mais, isso veio mais à tona. Eu falei, não, peraí, tem um negócio errado. Aí começou nisso, antes de acontecer o acidente, eu já tinha começado a ver alguma coisa de organização. Aquilo me chamou atenção, mas aí ia pra lá. A vida passou, o acidente veio, comecei com a terapia. Aí, eu fazendo a terapia e tudo, um dia eu rolando o feed no Instagram, a mesma pessoa apareceu pra mim, da organização, uma pessoa do Brasil. Aquilo comecei a ver, comecei a me interessar, e eu vi que ia ter uma semana da organização que ela ia fazer, grátis, pra gente entender como que era a organização profissional. Eu vi aquilo e falei, pronto. É meu lugar. Vou Vou canalizar essa vontade que eu encontrei. Por quê?
Eu era uma pessoa arrumada. Eu tinha tudo no lugar. Só que eu tinha coisas em excesso, coisas que eu não usava. Eu tinha muita tralha. Além de tralhas físicas, de coisas, tralhas emocionais. Que aí a gente ainda tem, né? A gente ainda carrega umas coisas ainda que a gente a gente ainda trabalha nisso ainda constante, né? Que a gente não é 100%, oh meu Deus, agora eu tô livre, não. Mas assim, eu entendi que aquele ali era um caminho que eu podia trilhar, e podia, além de transformar primeiro a minha vida, eu podia transformar a vida das pessoas. Aí eu fui estudar, comecei a fazer o curso e fui entender o que realmente é uma casa organizada. Que todo mundo sabe arrumar. Todo mundo arruma, nem todo mundo sabe organizar. Porque para você organizar tem técnica, tem sistema, tem coisas que você faz que mantém aquilo funcionando, rodando. A casa trabalha para você, não você trabalha em prol da casa, sabe? Você arruma, você organiza aquilo ali e pronto. Aquilo está trabalhando para você. Aquilo vira uma rotina, sabe? Facilitador. Facilitador, né? Praticidade. Por isso que eu falo que eu amo praticidade. Eu gosto das coisas práticas, sabe? E você consegue ver, visualizar as coisas, mas aí você fez da maneira certa. Então, eu estudei, me aperfeiçoei nisso, fiz vários cursos. E aí eu comecei a trabalhar. Aí eu fiz a junção, né, da organização profissional e levei isso para alguns clientes da limpeza. 2 deu certo, muito certo. Uma cliente que era extremamente bagunçada, que até hoje ela me agradece. E tipo assim, eu faço manutenções para ela, mas assim, porque a organização, gente, ela precisa de manutenção. Ela não é um passe de mágica, sabe? Até porque a rotina muda, Rotina né? muda, seus Aí filhos uma hora que crescem. você fazia, que você não faz mais, aquele contexto que tinha para manter aquilo organizado já não tem função funciona. mais. Aqui o seu filho cresce, você muda de trabalho, você muda sua rotina pela manhã. Então, esse trabalho, ele é personalizado. Né? Então, eu vou na casa da pessoa, eu entendo a vida dela, eu preciso de entender a rotina dela, a vida dela e a dor dela. Principalmente a dor. Porque a organização, ela pega nesse pontinho aí, ó. Muita gente acha que é só bonitinho, dobra caixinhas. Não é. A parte psicológica, ela, assim, afeta muito a maneira que você se comporta na sua casa, que você mantém a sua casa limpa e organizada. Então, o meu trabalho também é esse, essa parte de sentar com a pessoa. E é muito engraçado que quando eu sento com a pessoa já vem falando, ó, é isso, é aquilo, isso me incomoda, eu não aguento mais, essa bagunça, ninguém me ajuda, eu arrumo e daqui a uma semana tá tudo bagunçado de novo, mas por quê? Não tem sistema, não tem as coisas nos lugares certos, sabe? Porque cada coisa na sua casa tem sua casinha, tem seu lugarzinho certo, mas para isso tem processos, você tem que passar por processos para você chegar a essa quase perfeição, sabe? Então, esse é o meu trabalho, eu chego na casa da pessoa. Antes a pessoa recebe um formulário, ela vai preencher. E depois que eu chego, eu já sei mais ou menos uma ideia. Ela vai me mostrar a dor dela, sabe? Eu já vi pessoas serem curadas de depressão. Eu já vi casamentos, não comigo, mas com uma pessoa que aconteceu, uma amiga, casamento ser restaurado. Por causa da organização. Porque o marido quer chegar em casa, por mais que a esposa trabalhe ou não, ele quer chegar em casa, o mínimo que ele quer encontrar é uma casa limpa. As coisas no lugar. Né? A roupa lavada. O marido vem de um contexto de ter tido uma mãe organizada, ou de uma casa que tinha um auxiliar que mantinha as coisas organizadas. No lugar. E isso também remete muito como foi a sua infância. Né? Se você já viveu numa casa desorganizada, que para você é normal. Você já cresceu naquilo. Eu fiz um workshop em Projeto Mantena, uns 2 anos atrás, e eu passando umas fotos de clientes. Uma das meninas que estava fazendo, falou assim, nossa, Ju, você foi em casa tirar foto? Eu, por quê? Da casa desorganizada? Porque era um closet onde ficava toalhas, lençóis, até de uma cliente minha de faxina, e eu organizei, tipo assim, tá lá até hoje do mesmo jeito que eu fiz. Só precisa de manutenção, sabe? Porque tá tudo no lugar. Aí que tá, tem os processos que são feitos para você conseguir manter aquilo, porque não adianta nada você ir tirar, organizar, e depois você vai comprar aquele monte de coisa. Então, o trabalho é esse, é você conscientemente, você falar assim, não, peraí, você olhar para aquele item e falar, eu preciso disso. Olhar para aquela roupa que está há 10 anos no seu guarda-roupa, realmente eu vou usar? Né? É você se perguntar, por que eu quero uma casa organizada? Para que eu quero uma casa organizada? Então você, igual eu falo, você tem que fazer essas perguntas para você. Eu posso te indicar, eu posso te falar, mas você tem que tomar a decisão. Né? Por que eu quero? Porque isso vai me trazer que benefício da casa organizada? Aí você começa a rever várias coisas.
E querendo ou não, gente, casa organizada tem bagunça. Por quê? A casa tem vida. Ju, e nessa linha da organização tem umas palavras aí que ficaram muito na moda e eu Chaves. queria que você trouxesse pra gente aí com o seu conhecimento profissional. O que é tralha para um personal organizer? Bom, tralha para nós é tudo aquilo que você não usa. Ou você acha que vai usar um dia, mas está ali entulhando a sua casa. Mas também a tralha, ela pode ser, além da tralha física, né, que é os seus bens, pode ser uma tralha emocional. Aquilo que você carrega ali dentro, sabe? Aquela coisa que você carrega, aquele rancor, aquela tristeza, uma dúvida, que você, querendo ou não, você tem que sarar aquilo para você poder olhar fora e poder julgar aquilo, destralhar aquilo, tirar aquilo da sua mente. Porque muitas pessoas carregam coisas da infância, né, que aconteceram, carregam aquilo pro resto da vida, aquilo, querendo ou não, no futuro, na sua vida profissional, na sua vida de família, acaba atrapalhando, porque ela traz aquela coisa, sabe, aquela tralha para a vida real dela. E ela não consegue destravar, ela não consegue liberar coisas boas, porque ela está tão envolvida naquilo que ela fala assim, ah, não, eu sou assim, eu nasci assim, vou continuar assim. Mas o personal organizer, ele vai trabalhar mais na tralha física do que na emocional? Como funciona isso? Então, porque como que eu vou contratar uma pessoa para identificar minhas tralhas emocionais ou fazer o destralhe, que é outro conceito que eu queria que você apresentasse pra gente? Eu vou te dar 2 exemplos de clientes, não vou falar nome nem nada, mas assim, 2 exemplos. Eu tive uma cliente que me contratou para organizar a casa dela e ela guardava, os filhos já são casados, ela guardava roupas, brinquedos dos filhos quando eles eram adolescentes, crianças, sabe? E roupas dela, das festas que ela foi com os filhos e coisas que ela queria guardar. Mas eu perguntei, aí o que eu faço? Esse é o meu trabalho, eu sento no chão com a pessoa, vamos sentar aqui, vamos conversar. O que isso te lembra? É uma boa lembrança? Essa roupa, esse brinquedo, te traz boas lembranças? Então, eu faço a pessoa, por que ela está guardando aquilo? Eu faço ela voltar, retroceder. Muitas das vezes são lembranças boas. Nossa, esse brinquedo aqui nós compramos numa viagem que fizemos, sabe, lá para Paris, com o filho. A gente foi para uma praia, a gente comprou esse carrinho aqui, que ele andou na areia com o carrinho. Sabe, ela revê aquilo no passado, coisa boa. Mas também tem coisa ruim. Mas as pessoas continuam guardando aquilo. Entendeu? Então, o meu trabalho, além da tralha física, de eu ajudar a desfazer daquilo, eu tenho que entender por que aquilo é tão importante para ela. Tanto na parte boa quanto na parte ruim. Entendeu? Então, aí eu fui conversando, ela foi falando. Aí, eu lembro que essa cliente, ela tinha tipo um carrinho de controle remoto, mas era uma pista. E estava dentro de uma caixa de papelão no canto do quarto. O quarto todo bagunçado. Com um monte de coisas, sabe? E a gente, desse quarto e do quarto dela, nós tiramos 11 sacos de lixo. Que você cataloga como tralha. Algumas coisas foram doação. Muita roupa com etiqueta que ela saía comprando. Mas muita coisa que era realmente tralha. Tralhas ruins que estava impedindo ela de seguir. Porque a casa, ela não conseguia, ela olhava para aquele quarto e falava, eu quero fazer aqui um quarto de hóspede, mas eu não sei, o que eu faço com isso? Isso está me segurando. Então foi isso que eu fiz. A gente começou a conversar, eu comecei a conversar, e essa caixa que estava no canto do quarto, que era esse carro, essa pista desmontada, ela falou, nossa, eu lembro o dia que a gente deu isso pro meu filho, ele brincou muitos anos com isso, e hoje, eu guardei isso para quando ele casasse e tivesse um filho. Estava lá guardado. E hoje ele tem um filho, teve gêmeos, e ele não quer levar esse carrinho para os filhos brincarem. Ele falou que isso é uma coisa já velha, ultrapassada, que já não quer mais. Só que ela carregava aquilo com ela, que ela tinha, ficou ocupando ela. espaço, E o espaço, tanto na mente. cabeça dela, na mente dela, quanto no espaço físico. Entendeu? São as tralhas emocionais. As tralhas emocionais. Então eu fui conversando com ela. E entre outras coisas, tinha livros, outros carrinhos. Então eu fui conversando com ela e falei, olha, isso, aí eu vou pro lado bom. Isso fez alegrias suas. Vocês brincavam muito com isso. Eu fui conversando com ela. Mas hoje ele não quer mais isso, porque hoje já mudou. Ele não tem espaço na casa dele, que eu conheço a casa dele. Ele não tem espaço. Os filhos já são assim. Eu fui conversando com ela, que ela foi, é mesmo, né? Aí ela toma a atitude de mudar. Entendeu? Ela tem que tomar essa atitude. Aí mesmo, acho que não. Aqui, né?
Aí vou desfazer. Então tá. Aí a gente faz três piles. Um de doação, um que para arrumar talvez, que aqui nos Estados Unidos não tem muito isso, né? De conserto e um para lixo. Esse carrinho foi para doação. Eu falei, olha, ela fez os seus filhos muito felizes. Agora ele pode ter a possibilidade de fazer uma outra criança feliz. E você faz aquele processo que a Marie Kondo ensina de agradeço pela utilidade? Como você acha que ajuda? Ajuda, realmente? Porque a pessoa vai conscientemente ou inconsciente falar assim, não, ok, peraí. Porque aquilo está guardado no consciente dela, que aquilo ali fez bem para ela. Eu não posso ser ingrata de não reconhecer. Meu Deus, aquilo ali, sabe? Como é que eu vou jogar isso fora? Mas ela tem que olhar para aquilo e falar, muito obrigada pelas vezes que nós brincamos, pelas vezes que eu vesti essa roupa, sabe? Pela comida que eu servi nesse jogo de jantar. Passou. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar com uma outra pessoa. Me fez feliz por um tempo, agora eu vou fazer uma outra pessoa feliz. E a parte ruim também é a mesma coisa. Por que eu vou manter isso? Isso está me ajudando em alguma coisa? Isso vai me agradar? Isso vai, tipo, se trazer alguma recompensa eu manter isso, sendo que isso no passado talvez não me fez uma coisa boa? Entendeu? Então tem esses dois lados. Então eu vou muito para esse lado da pessoa reconhecer o que aquele item traz para o passado. Se é a mesma coisa que traz para o futuro. E se ela realmente vai conseguir manter isso e falar assim, não, peraí. Se a pessoa tiver lugar para guardar, ou se tiver intenção realmente de dar no futuro para um filho ou para uma filha, é diferente. Mas a maioria das vezes a pessoa guarda porque ela acha que aquilo vai agradar outra pessoa, mas é ela que está achando. E uma coisa assim, da gente ter consciência também de que o tempo não volta atrás, o tempo né? Não volta. Tem que move on. Igual eu falo, aquilo foi maravilhoso, felicidade. Guarda aquilo na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, nas fotos. E se foi ruim, você olha para aquilo e fala, olha, você me fez mal. É uma pessoa muito querida que me deu, mas você me fez mal. Mas por isso, eu vou desfazer de você, porque eu não quero infelicidade na minha casa, eu não quero infelicidade na minha vida, eu quero que a minha vida prossiga. Então, eu tô te liberando da minha casa. Vai. Então, sabe? É isso que eu trabalho com personal organizer também. De a pessoa entender por que eu tô guardando isso. Isso realmente é uma tralha. Entendeu? E você observa que as pessoas estão abertas, assim, a receber essa consultoria pessoal? Porque não é pro ambiente, né? Não. Muitas sim. Muitas já falam assim, eu tenho tanta roupa, mas por que eu preciso de... Eu falo, você precisa de tanta roupa? Você precisa de, sei lá, 50 calças jeans? Outro ponto que tem muita convergência com a organização, eu acho, é a questão do minimalismo e do essencialismo, que entrou muito em pauta, principalmente depois da pandemia, que as pessoas tiveram que ficar em casa e olhar para todos os cantos da casa, os ambientes e conviver com aquilo, né? E muitas vezes dá conta de tudo. Porque os filhos que iam para a escola não ficaram um tempo sem ir, os maridos que saíram para trabalhar ficaram, a própria pessoa que tinha alguém para ajudar não pôde por um tempo ter essa ajuda. Então, acho que o minimalismo e o essencialismo veio como uma resposta a isso, uma alternativa possível. Você também entra nesse tema? Com certeza. Essa questão do minimalismo é muito engraçada, porque o conceito, muitas pessoas acham, minimalismo, eu tenho que conviver com, sei lá, 5 peças de roupa. Um prato, mas não é isso, sabe? O minimalismo é o que te faz feliz. É você manter aquilo que realmente te faz feliz e te deixa livre para você fazer outras coisas. Por quê? Quando você tem muita coisa em casa, muita coisa para administrar, muita coisa para pôr no lugar, muita coisa para guardar, para limpar, aquilo acaba te ocupando muito tempo. E muitas das vezes é coisas que você tá ali, você só limpa e o que aquilo tem a ver com você? Nada. Essa é uma coisa que está ali entulhando ali a sua estante. Né? Então, muita gente hoje em dia fala assim, não, peraí. Como você falou, principalmente depois da pandemia, todo mundo em casa, o espaço ficou pequeno. Né? Porque teve que ir home office, escola dentro de casa. Então, tipo assim, o espaço que você tinha uma mesa toda arrumadinha virou o quê? Virou escritório, virou sala de aula. Então, as pessoas viram realmente que precisavam de liberar espaço, clarear o ambiente. Aí começou essa coisa do minimalismo, que eu super aceito, super, sabe, concordo com isso, de você realmente ter o que você usa, o que você realmente necessita. Minimalismo é isso, é aquilo que te faz feliz e aquilo que usa. Uma vez uma pessoa perguntou, ô Ju, mas se uma coisa que me faz feliz são um closet assim, cheio de roupa, de bolsa, de sapato, você tem espaço para isso? Você consegue usar, visualizar, são coisas que você usa? Isso pode ser uma questão de minimalismo para você, entendeu? O que eu bato mais na tecla é,
Você vai usar? É uma coisa que você vai te fazer, que vai te fazer feliz? Mas até onde é uma felicidade artificial, É, né? Uma felicidade porque tá canalizado. Não pode, essa felicidade, se essa felicidade de alguém se resume a um closet cheio, tem um problema Tem uma bem coisa, mais profundo aí. porque Né? as pessoas às vezes descontam, né? Levam para esse lado de comprar como se fosse um escape, né? Para a Sim. infelicidade dela. Ah, mas quem nunca, né? Para a Eu infelicidade. vou te falar, tem dias que eu fico muito felizinha de ir ali comprar um sapatinho. Ah, com um certeza, com certeza. Mas é diferente Mas aí, quando você vê que tá se tornando uma se torna patologia. uma patologia. E também, tipo assim, eu era uma pessoa muito consumista, principalmente com coisas de casa. Eu adorava, assim, vasilhas, louças, tudo de casa. E eu comprava muito, 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 muito. Então, quando eu aprendi isso, né, que eu aprendi que eu tenho que pegar aquele item, mesmo que eu tenha em casa, e falar assim, uma roupa, se eu for desapegar de uma roupa, essa roupa eu uso há quanto tempo? Quanto tempo que eu não visto essa roupa? Essa roupa já me fez feliz? Ou eu tô guardando essa roupa quando eu perder 10 quilos? Sim, Isso pode nunca acontecer, entendeu? Você tem que olhar e falar assim, não, peraí, o meu corpo hoje mudou porque eu tive filho, nunca mais consegui voltar ao meu corpo, mas eu tô feliz também com o meu corpo. Então você começa a comprar roupas pro seu corpo de hoje. Aquela roupa que você trouxe do Brasil há 10, 15 anos atrás, você não vai usar ela mais. Uma, seu estilo já mudou, outra realmente não tem nada a ver com a moda aqui, com a moda mais. Você vai desfazer, só que você mantém aquilo guardado. Então é Muitas a hora. vezes, né, tipo, porque foi muito cara essa peça, eu vou guardar, porque dá um peso na consciência de desfazer, de doar, porque foi muito caro. Aí fica sempre te mandando mensagem tóxica de tá vendo como é que você gastou dinheiro comigo? E você nem me usa. E nem me usa. Então, tipo assim, você se sente culpada também. Você fala, tá entulhando meu closet, entulhando a minha cozinha, as minhas gavetas de coisa que eu nem uso. E aí que tá, você tem que olhar para aquilo e falar, se não serve para mim, ou eu posso doar, fazer alguém feliz, ou eu posso vender, por que não? Né? Então você tem que ter esse olhar de falar, isso me serve? Vai me fazer feliz? Eu vou usar de novo? Quanto tempo eu não uso essa peça, essa vasilha? Quanto tempo? E uma coisa que eu comecei a fazer, porque assim, toda vez que eu saía, eu tinha que comprar alguma coisa. Home Goods, TJ Maxx, a loja assim era Macy's, tinha que comprar alguma coisa. Eu comecei a fazer um exercício. Então, como eu queria mudança, então, igual eu falei, a gente tem que querer. Começou de dentro. Começou de dentro para fora. Eu comecei assim, primeiro eu comecei a organização na minha casa. Tava tudo no lugar, tudo arrumadinho. Eu comecei a tirar coisas que realmente eu não usava. Coisas que ganhava que eu não usava de presente, coisas de clientes. Eu cheguei a tirar 25 cestas de palha da minha casa. Para que eu tenho 25 cestas? Estava em cima da geladeira, tinha espaço? Não tinha espaço. Mas eu poderia usar aquele espaço para guardar outras coisas que realmente eu usaria. Ou deixar vazio. Ou deixar vazio. Nem por isso que você vai esvaziar um lugar que tem que encher ele, não. A melhor sensação que tem é quando você abre um espaço e você consegue visualizar tudo que você tem. Entendeu? É a melhor sensação da vida. E me conta uma coisa, Ju, uma experiência prática sua de casa de acumulador. Você já teve, como personal organizer, até com a empresa de limpeza, de ir à casa de acumulador mesmo, que você abre assim e fala, meu Deus, como tudo isso veio parar aqui? Porque essa questão do acumulador, se for uma doença, uma patologia, a gente não pode ainda entrar para organizar. Tem que esperar. Tem que esperar a pessoa se tratar, porque é vai gerar um sofrimento. O sofrimento, né? dela. Então ela tem que é um processo, ela tem que ir ali trabalhar aquilo com um médico mesmo. Mas você já foi em casa já fui em casa de acumulador e que eu não fiz o trabalho. Você falou que eu falei que não tinha como fazer. Que é agressivo. Tem que ter um jeitinho pra falar, né? Porque a pessoa realmente estava assim, comprava e via uma blusa, comprava as 10 cores da blusa. Via uma panela, comprava todas as cores da panela. Então, tipo, isso é uma coisa assim, mesmo eu conversando com ela, tentando ver mostrar pra ela que ela precisava, porque a pessoa era doente. Eu virei com o parente que me falei, olha, a gente já sabe que ela tem que ser tratada, a gente pediu só uma opinião para ver se poderia começar já com a organização ou teria que realmente ir ao médico. Entendeu? Então, tem que também encontrar um profissional. Parabéns para você ter tido essa postura, porque tem que ser um profissional responsável, né? Porque qualquer outro poderia pensar, não, vou garantir que eu vou ter esse trabalho aqui e depois a família que se vire com a consequência. Porque vai voltar. Porque a pessoa vai voltar a acumular, vai voltar a comprar, vai voltar a achar que aquilo realmente já precisa daquilo, né?
Quando eu estava estudando, teve um caso bem assim, que me marcou muito, porque, não sei se você sabe, mas a organização começou aqui, nos Estados Unidos. Ela não tem muito tempo. Ela deve ter o quê? Nos 1900, nos anos 80. Essa questão de profissionalizar a questão da Foram organização, 5 né? amigas que começaram a fazer, sabe, esse processo de vamos arrumar, vamos organizar isso aqui, vamos criar um sistema. Criar um procedimento e método. começar a cobrar por esse trabalho. Começou aqui nos Estados Unidos e no Brasil não tem muito tempo. No Brasil tem, sei lá, 15, 18 anos. Não tem muito tempo. E é um campo muito amplo no Brasil, talvez mais que aqui. É diferente, né? É diferente. Então, tudo que outros profissionais trazem, realmente é isso. É a parte mais, assim, sabe? Do desapego, a parte psicológica. A parte, tipo assim, meu Deus, isso tá me doendo. Esse closet cheio de coisa que eu não uso. Por que eu tenho isso? É porque isso vem também com o crescimento da indústria, né? Porque se você pensa 50, 60 anos atrás, era difícil até de ter acesso às coisas. Hoje tudo fácil. Tudo fácil, é muita quantidade, essa globalização, produtos, sabe, de outros países, assim, chegando em larga escala, Então, você nas lojas e na casa da gente. Essa questão do acúmulo com o emocional da pessoa, né? Você falou que você estudou. Conta pra gente de onde veio essa sua noção de não organizar a casa de um acumulador que não está preparado ainda para mudança. Quando eu estava fazendo o curso, nós vimos vários vídeos, né? O professor mostrou. E um vídeo me chamou muita atenção, uma história real de uma família. Porque, infelizmente, as pessoas que acumulam, quando você vê muitos assim, tem até um programa, né? Pode ter acontecido alguma coisa que marcou negativamente a vida dela. Pode ser uma perda, né? Uma coisa muito triste aconteceu, uma decepção muito grande. Então a pessoa, ela volta para o acúmulo de coisas materiais e nem percebe que aquilo está fazendo ela mal, porque é o escape dela, né? É comprar, é gastar. E a gente vê uma história muito triste, que era um casal com um filho, e uma família normal, uma casa assim normal, uma casa de tamanho regular, e o marido morreu, de repente. O marido dessa senhora morreu, e ela começou já a ter transtornos, a mudar o comportamento dela, porque ela não aceitava que o marido de repente tinha morrido. E começou a acumular, ela começou a comprar coisas, roupas, coisas para casa. E foi passando, as pessoas foram vendo que ela estava realmente precisando de ajuda, mas ninguém fez nada. E nesse meio tempo, um filho dela estava para casar. E chegou o dia do casamento, na preparação. Ela ainda nesse processo ainda de luto, aquela coisa toda. E o filho dela foi para casar e ele pegou o terno dele e pendurou na porta, do lado de dentro, um ganchinho, um terno. Né? No dia do casamento, foi ali a preparação do casamento e tudo. E antes dele sair para a igreja, antes dele se arrumar, a noiva liga e termina com ele. Antes do casamento. Ele não chegou nem aí, ela não chegou nem para a igreja. Falou que não queria mais casar, então foi assim, foi um choque, foi um baque para ele. E ele também entrou em depressão. E passaram anos. O final da história foi, eles continuaram acumulando, a mãe continuou com aquele processo de acumulação. 20 anos se passaram. O terno dele estava pendurado no mesmo lugar do dia do casamento. A decepção foi tão grande, a dor foi tão grande, que ele começou também esse processo de não sair de casa, não querer mais trabalhar, viver às custas do governo. A mãe também começou já estava na depressão da perda do marido, e os dois entraram numa depressão profunda. Já não saíam mais de casa, não faziam praticamente mais nada, e acumulando coisas. Aí começou a acumular coisas da comida, e a casa virou um caos. E o que me chamou a atenção foi o terno dele pendurado há 20 anos atrás da porta. Já estava puído já, sabe? Porque assim, foi a decepção tão grande que nunca mais ele mexeu naquele terno. Então, eles tiveram que depois ver o processo, né, de trabalho com a psicóloga e tudo. Eles começaram, depois de um tempo, a deixar entrar na casa para começar a tirar as coisas. Mas era assim, sacos e sacos de coisas, porque... Imagino anos acumulando. Entendeu? Então, só consumindo. Foi uma coisa assim que me chamou muito, sabe, mexeu muito comigo, porque realmente é a parte psicológica, sabe? E o acúmulo, às vezes, os acumuladores compulsivos, né? Eles sofrem traumas, por isso que 100% deles é realmente o trauma que ele sofreu para ele ter essa condição, né, de acumular coisas.
O primeiro Primeiro, tratamento. tratamento para depois a gente entrar E com a também a organização. importância de você estar sempre ali, né? Ter gente atenta olhando, porque provavelmente não foram eles que buscaram ajuda, Não, né? Nem não. da comunidade, É, da a família. família. Então, as pessoas E no tentam caso fazer dos acumuladores, como você falou, compulsivos. dos acumuladores compulsivos, tem esse padrão de que quem busca ajuda primeiro é alguém de fora? Com certeza, porque eles não veem que eles estão precisando de ajuda. Eles não enxergam Eles essa não realidade. entendem, eles não enxergam essa realidade. Então, as pessoas tentam ir lá, tentam tirar as coisas. As pessoas ficam tão apegadas. Tem gente que se apega a jornal, a revistas antigas, sabe? Aí eu vi um programa uma vez que a pessoa acumulava caixa de pizza. Então, aquilo para eles ali é o mundo deles, aquilo ali para eles que é o refúgio deles, aquilo ali. Então, pode ser uma caixa de pizza que eles não deixam jogar fora. Então, até mesmo amigos ou parentes podem tentar tirar alguma coisa, mas chega uma hora que eles precisam mesmo de uma ajuda profissional. Sim. E aí essa parte foi a que mais te encantou? Foi. Foi nesse momento do seu Eu falei curso assim, que não, você falou, não, eu quero fazer isso, tem um Porque propósito. tem um propósito. E muitas das vezes a gente entra na casa da pessoa justamente para vão lá, vão comprar caixinhas, vão arrumar, pendurar, dobrar, beleza. Mas vou te falar que 80% das pessoas que procuram o personal organizer é porque elas têm uma dor. Elas têm uma coisa que não tá deixando elas seguir, ela prosseguir, sabe, a vida delas e elas fazem, não tem ajuda e aquilo ela não consegue, depois de 2 semanas aquilo tá tudo bagunçado de novo. Então aí vem família, vem trabalho, vem o cotidiano, vem aquela correria da vida e fala, não. E a casa vai ficando. Ela fala, não, eu preciso de resolver essa situação, porque minha casa estando organizada, de verdade, as outras áreas da minha vida também vão começar a se organizar. Entendeu? Porque uma coisa completa a outra. E muitas das vezes, quando você está com a casa desorganizada, os seus pensamentos, sabe? O seu interior está bagunçado. Né? Tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Sim. Se você estiver também assim, angustiada, triste, você não vai querer fazer nada em casa. É o mínimo do Sim. mínimo. Aí pode começar a acarretar, você começar a comprar coisas, acumular. Aí se você não procurar ajuda, é uma coisa que vai só crescendo. Sim. Entendeu? Então, é um trabalho assim, muitas pessoas acham que é só você chegar lá e dobrar, arrumar, caixinhas organizadoras. Colocar em ordem, de cor. Mas tem muita coisa por trás. Muita coisa muito importante. Sim. É uma outra visão, realmente, É uma que a outra- gente vai tendo do mundo da organização. Né? Uhum. Ô Ju, e a garagem de um americano? Me fala sobre esse assunto, porque eu acho que principalmente para quem tá do Brasil, não tem muito assim essa noção do que é uma garagem aqui nos Estados Unidos, né? Nessa linha com organização, com acumulação. Fala um pouquinho pra gente essa relação americano e garagem. O americano usa a garagem como extensão da casa. Não é pra colocar carro. Acho que a maioria não coloca carro, muitos. Então, tipo assim, realmente, mas se você tiver uma garagem para você guardar o carro e guardar coisas, super funciona. Depende do tamanho da garagem, você pode fazer isso. Mas muitos realmente jogam as coisas lá de qualquer maneira, vão acumulando coisas que não usam, coisas quebradas, coisas que acham que vão usar. E vai juntando ali dentro, a garagem vai ficando aquele caos. E nunca... Isso é o padrão? Muitos. Você que vai em várias casas assim, isso é o padrão? É o padrão. Uhum. A garagem é um depósito. É um depósito de bagunça. Entendeu? E ali vai acumulando, ali geralmente é a entrada de uma cozinha, de uma lavanderia, né, pela garagem. E ali também aquela bagunça, coisas, sapatos, ele, sabe? E a pessoa olha para aquilo ali e fala, nossa, que bagunça aquela garagem, eu tenho que organizar. Só que a pessoa vai lá, dá um jeitinho. Porque, como eu falo, a organização é uma coisa e a arrumação é outra. Quando você arruma, você dá um jeitinho. Você faz uma maquiagem ali naquela bagunça. Você dá uma aparência melhor ao lugar, né? Mas quando você organiza, não. Quando você organiza, você usa técnicas, você usa métodos e processos que vão funcionar. E são coisas tão simples. Você setorizar, categorizar e, primeiramente, fazer o desapego. Não adianta nada, eu falo que você não organiza bagunça. Você não consegue organizar se tiver com acúmulo de coisas. Coisas que você não vai usar, então você vai estar só arrumando. As pessoas têm que entender, quando a pessoa fala assim, eu vou organizar isso aqui, eu já olho e falo, isso está arrumado, não está organizado. E quando você olha no primeiro momento, tá tudo arrumadinho, do ladinho do outro. Vai dar uma semana, tá tudo bagunçado de novo. Porque fica sem técnica.
Nessa linha do desapego, qual foi seu recorde de desapego que uma cliente conseguiu atingir? Foi essa cliente que eu fiz esse quarto que ela queria transformar em quarto de hóspedes e 2 closets, que foram 11 sacos de roupa e de roupa. E esse outro closet, esse quarto, foram livros, sacolas de livros, caixas, malas velhas, sabe? Ela era uma cliente que gostava muito de esquiar. E toda vez que ela tinha que esquiar, ela comprava equipamento novo, porque ela não encontrava o antigo. Ela nunca encontrava, nunca. E são equipamentos caros, é um investimento alto. Alguma coisa ou outra ela encontrava, mas a maioria estava sempre faltando alguma coisa, porque estava tudo desorganizado. Ela simplesmente chegava de viagem e julgava lá. E ia jogando coisa em cima, jogando caixa, jogando isso, aquilo. Quando ela ia procurar, não tinha, não achava. E dá até desânimo de procurar, vou mexer nesse lado. E é por isso, é uma coisa que as pessoas falam, eu sei que tá ali. Eu sei que tá naquele lugar ali, mas eu não, vou lá e compro. Que isso que é o gasto de dinheiro, entendeu? É você não conseguir manter aquilo, por quê? Você tá gastando dinheiro, você tá gastando seu tempo, tá gastando sua energia. Você olha para aquilo, te dá uma angústia, dá uma tristeza, aquilo vai só acumulando, acumulando. Chega uma hora que você fala, aí ela começa a acarretar outras áreas da sua vida. Sua vida financeira, sua vida com o seu esposo, sua vida com a sua família, a rotina da sua casa, você já não tá nem aí pra nada, do jeito que fizer tá bom. Então é uma coisa, é uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra. Se você não tentar puxar isso vai virar uma coisa não muito boa, sabe? Pra vida da pessoa. Então quando você desapega, e você entende o poder de você desapegar, isso muda, né? É um processo. A primeira coisa é desapegar. Não faça organização sem desapego. Não existe, não tem como. Então, senão você vai estar só arrumando, né? Só arrumando as coisas. E não é o intuito da organização profissional, né? Sim. Quando a pessoa fala, eu vou organizar. Ok, organizar tem processo, tem método, tem disciplina, tem coisas que você tem que fazer, são etapas. Né? E se você fizer da maneira certa, depois você vai ter só a manutenção que precisa, porque uma casa, igual eu falei, uma casa tem vida, uma casa tem bagunça, uma casa tem coisas espalhadas. Mas quando você tem o lugar certo para guardar, aquilo volta para o lugar em 1, 2, 3. Eu falo que se você demorar mais de 30 segundos para encontrar, para procurar uma coisa e não encontrar, ela não está no lugar certo. Tô lascada. 30 segundos. Sério. Assim, as coisas normais do dia a dia, né? Lógico, se você vai subir num porão, você vai descer num lugar, numa garagem procurar uma caixa, é diferente. Mas as pessoas têm essa mania de pegar caixas, colocar tudo dentro de uma caixa e colocar lá na garagem e falar, tá organizado. Não tá organizado, tá arrumado. Você simplesmente tirou da sua visão, do seu espaço, aquilo que estava te incomodando. Mas você vai procurar aquilo, você vai falar assim, não, eu sei que eu tenho tal coisa, tá numa daquelas caixas ali. Ah, vou comprar outro. Porque até abrir tudo, achar, Aí procurar. que tá. Aí isso faz parte da É organização. aquela história que eu já escutei, né, que você falou aqui também. Cada coisa tem uma casa. Qual é o lar desse objeto? Numa caixa, você pode ter várias coisas dentro de uma caixa. Você pode setorizar, aqui é só Natal, aqui é só, sei lá, coisas de verão. Ou pode até misturar as coisas, mas você tem que colocar etiqueta. Ó, aquela caixa ali tem isso, isso e isso. Tem 10 disso, 5 disso e sabe? Você tem que especificar. É essa diferença. Entendeu? E quanto tempo dura esse processo, assim, para um personal organizer conseguir catalogar tudo, guardar tudo, selecionar tudo, etiquetar tudo? Porque eu já tô assim, eu fico pensando, nossa, se eu for fazer isso na minha casa com a etiqueta, inventariar tudo, dizer quanto de cada eu tenho. Poxa, eu acho que dá. E olha que eu não sou acumuladora, assim, em último nível. Talvez assim no nível médio. Depende do que você quer fazer. Depende. Pode ser aos poucos. Uma outra coisa que a pessoa faz. A pessoa faz 2 coisas erradas. Quando você vai querer começar a organizar a sua casa. É você pegar vou colocar o closet. Você pega o seu closet, joga todo em cima da cama e fala, vou organizar hoje. Quem consegue? 99% das pessoas não conseguem, chega a metade do dia, aí tem um monte de coisa, vai buscar filho na escola, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem um apontamento médico. O que vai acontecer? Vai simplesmente pegar aqueles cabides e vai chuchar lá dentro de novo, né? E não vai organizar, tá simplesmente arrumando, talvez tira 3, 4 peças de roupa, uns 2 pares de sapato e já. Então ela não tá organizando, tá simplesmente arrumando. Porque vai chegar uma hora que ela vai perder paciência com aquilo. E vai voltar aqui do mesmo jeito que estava para dentro do seu closet, do seu guarda-roupa. Então, depois a gente vai chegar nisso, né? Mas
Outra coisa que a pessoa faz errado é comprar caixas organizadores antes de fazer o desapego, antes de saber o que você vai colocar ali dentro. Eu era Porque assim. para quem é acumulador, a parte mais divertida é comprar organizadores. Eu fazia isso, eu ia lá e comprava aquele monte de caixa, aquelas caixas bonitinhas. Chegava em casa, nossa, tá muito grande, tá muito pequeno. O que eu vou pôr aqui? Então, primeira coisa, é desapegar, selecionar o que você quer, o espaço que você vai colocar aquilo, medir. Aí que tá, a pessoa fala, nossa, tem que medir mesmo. Ah, não. Tem que medir altura, largura. Tem, porque você tem que saber exatamente, ou bem aproximado, o que você vai colocar ali. Até a maneira, até o jeito da caixa Sim. faz diferença. Então, Ju, para quem quer começar a organizar, quem sente que está precisando organizar a casa, a vida, por onde começar? E que não tem ainda uma condição para contratar um personal organizer, por onde começar? Olha, no YouTube tem muitos vídeos mostrando como que você começa, né? É lógico, quando você faz um curso, é diferente, porque ele vai te dar todo o suporte ali para você começar e terminar da maneira certa. Um vídeo no YouTube, ele vai te ajudar, assim, você a abrir sua mente e falar, peraí. Ele vai simplesmente te ensinar, né? Tira daqui, põe aqui. Faz isso, não faz isso. Quando você faz um curso, igual eu falei, ele vai mais a fundo. Mas, para você começar, vídeos no YouTube ajudam muito. Sim, mas você dando conselho mesmo, ó, pra pessoa que ela já quer, você sendo a youtuber, o que você indica pra pessoa começar, quem quer começar a organizar a casa? Primeira coisa, a pessoa tem que querer. Ela tem que falar assim, as perguntas. Por que eu quero ser organizada? Por que eu quero uma casa mais organizada, mais produtiva, mais prática e funcional para minha vida? Por quê? O que essa bagunça está afetando a minha vida? A pessoa tem que fazer essas perguntas, porque ela tem que entender que se ela chegou naquele nível, porque alguma coisa não está funcionando. Entendeu? Alguma coisa já tá dando errado ali. Então ela tem que fazer essa pergunta. Para quê? Por que eu preciso e eu quero ter uma casa, uma vida organizada? Organizada de verdade. Entendeu? E começar os processos, que você vai começar a desapegar. Começa aos poucos. Quando a pessoa não sabe o que fazer, eu falo assim, ó, você pega uma caixa, um cesto, coloca dentro do seu closet. Que é também um lugar que você acumula muita coisa, além da cozinha, né? Acho que é os dois lugares da casa, né? Closet, cozinha, que são os lugares assim que... O seu closet, pelo menos, é você só que mexe, né? Mas mesmo assim você acumula. Você põe um cesto assim, e tem lá uma blusa que você usou hoje, ou você usou tem 5 meses, tem 6 meses que você usou aquela blusa. Você olha assim, nossa, tem tanta tempo essa blusa, será que eu vou usar de novo? Ah, separa ela. Se nos próximos 3, 4 meses você não usar aquela peça, pode descartar. Ou, de vez em quando, uma vez a semana, meia hora por dia, meia hora a cada 2 dias, você vou ver o que eu não uso aqui. Vai lá no seu closet, essa blusa, esse short, esse sapato. Tira 3, 4 peças. Já vai dar uma clareza, já vai assim, sabe? Já vai assim, nossa. Essa dica é boa, né? Colocar uma meta uma de meta. poucas coisas por dia pra você destralhar. Igual eu falei, se você pegar tudo e jogar na cama, você não vai conseguir fazer. Então começa assim, sabe? Meia hora por dia, 10 minutos por dia. Vai lá e até mesmo que você tá dobrando sua roupa, você fala, nossa, essa blusa aqui já deu, né? Ah, ou você doa, você descarta ela. Então você começa a fazer isso. Aí quando você percebe, você fala, uau, tá até mais claro meu closet, tá até mais... Mas não é por isso que você vai lá e comprar, entulhar de roupa de novo. Então é esse processo que você vai se comprar realmente o que você está precisando. De vez em quando você vai lá, né, compra uma blusinha, você tá assim com aquela vontade, né? Eu sei, mas isso aí não é o mal. de comprar mesmo. Mas isso aí não é o mal. Você não tá fazendo assim, é uma compulsão que você tá entendendo o que você tá com ela. Entendeu? Mas você pode até ir comprar, não tem problema, mas começa assim. Começa a olhar para suas coisas e ver o que eu posso tirar aqui. Eu tô usando? Não. Então eu vou tirar. Na cozinha, a mesma coisa. A gente junta aquele monte de coisa, né? Rala aí, coisa de ralar isso, coisa de cortar aquilo. Tem coisa que a gente usa uma vez, quando compra. E se a gaveta tá aquela bagunça, você vai e compra de novo. Aconteceu. É que tem coisa assim, ainda mais coisa de casa, né? Tem coisa que a gente vê, ainda mais aqui nos Estados Unidos, ali no Home Goods, que a gente tá lá. Aí você olha uma coisa tão fofa, você pensa, nossa, coisa mais linda, aí compra. Aí outra coisa tão prática, nossa, isso aqui parece funcionar demais. Aí você chega, usa uma vez, não é tanto assim. Ou então usa uma vez, 2 vezes. E vai ficando, e vai ficando. E se as suas gavetas estiverem desorganizadas, porque tem, né? Você abrir aquela gaveta que você abre, você vê de tudo na gaveta, mas não encontra nada, sabe aquela? Né? Aí você tem que
ver o que tá ali dentro, o que você usa, o que você não Saber usa. o que você tem, O né? que você tem? Separar. Existem vários produtos, separadores, caixinhas, coisinhas que você compra para poder separar. Você vai selecionar aquilo ali, tirar o que você não usa, selecionar, categorizar. Para que eu preciso de 10 espátulas? Para que eu preciso de 5 conchas? Tipo assim, sabe? Para que eu preciso de tudo isso? Eu preciso realmente disso? Eu cozinho muito? Então você vai tirando aquilo, você olha e fala assim, você já me fez feliz, querida. Agora vai para outra casa. Sabe? Você tem essa conversa com o seu Essa item, relação. essa relação com o seu item. Você olha para ele assim. Pode ser que naquele momento, aquilo ali, você fala, não, vamos manter mais um pouquinho. Aí daqui a um mês você vai de novo na sua gaveta e fala, agora é sua hora. E o que você aconselha para quem vai fazer um destralhe para não se arrepender? Porque já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo também. Numa onda dessa assim de, que agora eu sou minimalista. Na pandemia, eu fiquei imersa assistindo vídeo no YouTube de minimalismo, que eu sou minimalista. Aí eu falei, quer saber, isso aqui eu não quero. Fiz um destralhe, mas um destralhe que você não acredita. Praticamente assim, 3 dias eu virei realmente uma minimalista totalmente essencial. E depois eu me arrependi de algumas coisas, assim, não tive como reparar. Porque eu já tinha feito destralhe. São coisas assim, por exemplo, emocionais que eu não tenho como substituir mesmo. Ficou a perda. O que você aconselha? Essa questão de você realmente não, quando você fala assim, eu vou tirar, é a questão do cesto. É não tirar ainda 100%. Eu já ouvi também uma outra técnica que é da quarentena, de você colocar os itens em quarentena e deixar 6 meses a mala ali. Também funciona. Na cozinha também funciona. Você tirar aquele item, separar ele, deixar ele fora do seu alcance de visão. Entendeu? E ver se faz falta. E ver se faz falta ou não, se faz sentido ou não. Você pode guardar dentro de uma caixa, escrever. Isso é isso e isso. Né? Colocar uma etiqueta ali. Então, esse é um processo, sabe? Tem coisa que realmente você olha e fala, não, já foi, deu. Foi embora e você não se arrepende. Mas se você ainda fica com aquela dúvida, você fala assim, será que eu quero? Aí você, quando acontece isso, é bom você deixar ele de lado, separadinho um pouquinho. Até você voltar ali nele e falar, não, realmente, eu não usei, eu fiquei 2 meses com isso guardado e não foi necessário. Tem coisas que você usa, sei lá, uma vez no ano. Esses dias pra trás, eu fiz um desapego de vasilhas, de travessas. Coisas assim, coisas lindas, que eu usava, tinha coisas que eu só usava no Natal, que era só desenho, que tinha desenho de Natal. E já tinha o quê? Sei lá, 15, 18 anos que eu tinha. Todo Natal eu usava. Mas igual as coisas vão mudando. A gente até fica impedido de comprar um novo, porque que tá lindo, que você quer, mas eu já tenho, não vou gastar dinheiro à toa, então tem isso. Aí você olha e você fala assim, não. Aí, mas como eu já tinha outras travessas, e como eu já tô, tipo assim, diminuindo muito festas em casa, e eu procuro ser mais prático possível, usando peças, até descartáveis, peças bonitas, aí eu olhei para aquilo ali e falei, quer saber, eu tirei muita vazia. Nossa, muita vazia. Aí eu coloquei no grupo da igreja. Não deu 5 minutos. Mas eu fiquei feliz. Aí, aquilo estava na minha mesa, assim, da mesa, aí a minha filha, que isso, mãe? Eu falei, não, eu vou desapegar ela. Sério? Você vai desapegar dessas travessas? Eu falei, vou. Ela já me fez muito feliz. Agora já é hora dela ir embora. E não me arrependi. Entendeu? Então, é você que tem que ter esse olhar. Entendeu? Eu já estava ensaiando, já tinha visto umas 2 vezes ela no armário, falei, qualquer hora eu me livro Você dela. tá com descontado. Eu me livro dela, porque eu só uso no Natal. Eu tenho outras peças que eu posso usar, se eu quiser usar. Então, aí eu fiz uma pessoa feliz, que eram assim, peças impecáveis, tudo novinho, sem, sabe, nada estragado, e fiz uma pessoa feliz. Então, esse sentimento, depois que você faz isso, nossa, é uma alegria. 2 motivos. Por você estar oferecendo para uma pessoa, né, você está fazendo a pessoa feliz, talvez não tenha nem condições de comprar aquilo, e por você ver aquele ambiente assim, limpo, vazio, sabe? Você fala, nossa, agora realmente estou vendo tudo que eu tenho. Mas de vez em quando você ainda vai lá, ainda faz aquele ali, sabe? É uma satisfação, é uma alegria. Então, eu acho que isso que compensa, sabe? Essa coisa da organização, você fala assim, uau, tá valendo a pena. Então, tanto para cliente quanto para a gente mesmo. Essa questão de desapegar mesmo, tem peças minhas lá, coisas lindas. Tem a minha cestinha lá, que de vez em quando eu olho para ela, aí eu pego uma roupa e falo, nossa, aqui realmente não vou usar, já vou desfazendo. Então, é um processo, gente, é um trabalho, assim, minucioso, constante. Eu continuo fazendo isso na minha casa. Tem coisa desorganizada na casa? Tem. Porque eu não moro sozinha. E eu aprendi a lidar com isso. Aprendi a, tipo assim, a não querer as coisas da minha maneira. Né? Porque eu era assim, eu chegava, tá essa mesa aí, né?
Eu colocava as coisas na mesa de estudo da minha filha do meu jeito. Eu impunha que tinha que ser daquele jeito. Não é assim. É do jeitinho dela, sabe? Aqui ela põe o lápis, aqui ela põe isso aqui, aqui ela põe... Então, eu aprendi isso. Foi um processo. E com a organização, com o estudo, eu fui aprofundando, fui mudando, sabe? Fui vendo que não. Pode ser diferente, porque isso vai trazer paz, o estresse vai se embora, tranquilidade. É menos briga na sua casa, é menos discussão com as coisas tão bobas. E querendo ou não, a gente, como mulher, como administradora do lar, nós somos administradores, é nós que mandamos na casa. Né? Então, Você tá falando. mas não é, tipo assim, pensa Não, comigo. claro, com pensa certeza, comigo. se a mulher ela tem uma função mais no lar, no lar. de dizer onde vai ficar. E mesmo que a gente trabalhe fora e tudo, essa é a nossa função de manter as coisas limpas, as coisas no lugar. Não é que o homem As não pode... feministas vão reclamar, mas eu concordo Gente, com mas não você. é questão disso. Tipo, não, o marido tem que fazer, o marido tem que ajudar, o marido tem que também limpar, tem que, né, manter a casa organizada. Só que a mulher, querendo ou não, a essência da mulher já é essa coisa de administradora do lar. A mulher pode trabalhar fora, pode ser super independente, mas para você poder mandar uma pessoa, uma colaboradora sua, fazer uma coisa, você tem que saber fazer aquilo. Não adianta eu querer que a pessoa arrume, sendo que eu não tenho a mínima noção de como que faço para limpar aquilo. Sim, verdade. Então a gente tem que ter essa noção, mesmo que a gente não faça, a gente tem que ter essa noção, entendeu? Sim. Então é esse lado da organização que chama muita atenção. E a mulher, querendo ou não, ela é a administradora do lar, é ela que comanda aquele lar ali. E querendo ou não, a gente às vezes se sacrifica para manter a família mais prático possível para eles. Eu não falo isso porque aconteceu isso comigo na minha casa várias vezes. De eu mudar coisas para facilitar a vida deles, para mim ter paz. Sabe? Coisa mínima, coisa boba. Coisa assim que não tinha por que eu não fazer. Sabe? Uma coisa foi o cesto de roupa suja do meu marido. O cesto era tampado. Tinha uma tampa. Né? Ficava dentro de um closet assim, lá de fora do banheiro. E era um cesto só dele, porque ele é roupa de trabalho, então eu ponho só a roupa dele ali. Só que ele tirava a roupa, ele punha por cima do cesto. Ele não abria. E isso, querendo ou não, é conflito. É um pouquinho todo dia você tá lá e falando, não, eu já falei. É um conflito. E são coisas tão pouquinhas que começa um dia, 2 dias, chega um dia que você estoura. Eu já falei. Aí você já começa brigas desnecessárias. E isso faz parte da organização. É você detectar pontos de melhoria contínua, de coisas assim que podem ter atritos mínimos que podem ocasionar em brigas desnecessárias. Então, a gente, como eu falei, como administradora, nós mulheres, temos que detectar isso. Entendeu? O que eu fiz? Todo dia eu falava. O que eu fiz? Falei, comprei um cesto então. Pronto. Teve um dia que ele chegou, ele, tem tampa não? Pôs lá dentro da roupa. Nunca mais tive problema. Então, a gente tem que começar a detectar isso. Então, isso faz parte da organização. Flui. As coisas fluem muito melhor quando a casa tá, sabe? A casa, ela vira... É tão engraçado porque fica no automático. A minha casa está no automático. Literalmente no automático. Mesmo tendo algumas coisinhas que eu ainda quero ajustar uns closets lá, coisas que junta meio do marido no basement. Mas assim, é coisa assim que não me incomoda ainda. Porque quando começa a te incomodar, aí você fala, não, peraí. Eu tenho que entrar ali e fazer. Mas ainda não está me incomodando, porque eu preciso da ajuda dele para fazer. E ter outras prioridades. Perfeito. É coisa que não me incomoda ainda. Mas a minha casa hoje, ela anda sozinha. Literalmente. Para nós 4. Ô Ju, e quem quer contratar o seu serviço? Como faz para... Eu quero uma personal organizer. Como te acha? Conta pra gente. Eu tenho um Instagram, né? @judutraorganizer. Ali tem todas as minhas informações, tem o WhatsApp também, que a pessoa pode entrar em contato, né, via direct ali, e a partir dali é um processo, né? Eu mando um formulário, se a pessoa quiser, a gente vai conversando, eu faço uma entrevista, eu posso na casa da pessoa fazer uma entrevista, uma visita técnica, né? A gente vai conversar, ela vai me explicar a vida dela, o que ela quer, mas pelo formulário, quando eu mando, eu já tenho uma noção do que a pessoa está querendo, né? Do que a pessoa precisa, qual a dor da pessoa. E por aí começa, só entrar em contato comigo que a gente conversa. E em termos de preço, é um serviço acessível ou é uma coisa assim realmente para rico? Não, é acessível. É possível contratar um personal organizer para me ajudar. Com certeza. Muitas pessoas acham que é uma
uma faxineira de luxo, e não é. Tanto é que, quando eu vou fazer a organização, eu não limpo. Eu não limpo o espaço. Se for uma coisa que estiver muito suja, primeiro a pessoa tem que mandar limpar, para depois eu entrar organizando. Né? Se for, eu sou especialista em mudanças também, então a mudança faz muita sujeira, né? Muita coisa fora do lugar. Tipo, eu posso, que vai fazer um closet, alguma coisa, posso limpar, sem problema nenhum. Mas assim, muitas pessoas confundem, acham que é uma faxineira de luxo. E não é. Porque o personal organizer, eu acho que as pessoas já entendem que é uma pessoa que vai catalogar, organizar, te auxiliar nesse processo de destralhe e colocar funcional. Agora, a questão do preço, eu tenho uma sensação de que é um profissional caro. Isso é mito ou realidade? Que não é tão barato, mas também não é uma coisa impossível. É isso que eu queria ter uma noção. Não é uma coisa assim que, para algumas pessoas pode ser caro, porque é um serviço personalizado. Entendeu? Requer tempo. E requer tempo, porque eu não vou só ali olhar e fazer. Requer estudo, porque eu tenho que ver o seu ambiente, fazer um planejamento, estudar ali. Não tem padrão, né? Não tem padrão. Entendeu? Cada casa é um caso. Às vezes eu que vou comprar os materiais. Entendeu? Às vezes a cliente me dá a opção de me dar um cartão e eu posso comprar online se ela quiser. Ou ela vai comigo, ou ela mesma compra com as minhas orientações. Então, cada caso é um caso. Mas não é uma coisa assim impossível de fazer. Mas não é um preço assim que a pessoa fala assim, nossa, é uma faxina. Não. É uma arrumação. É um preço compatível com o tipo de serviço. Perfeito. E depende também, a demanda depende, o tempo que é gasto depende de muitos fatores. Né? O que tem que ser feito, tamanho, o tanto que está bagunçado, não. Às vezes a pessoa quer só mesmo um closet de toalhas, por exemplo. Né? Então é muita coisa. E depende realmente do que a pessoa quer e a gente conversa, né? A respeito disso. Ju, obrigada por você ter vindo, dividir conosco o seu conhecimento e a sua experiência como imigrante nos Estados Unidos e o conhecimento de profissional, empreendedora na limpeza e agora personal organizer. Eu acho que é super útil, principalmente nessa vida corrida que a gente tem. Isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Karen. Foi um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do meu trabalho e também da minha experiência, que vocês possam querer também ser organizadas e querer uma vida mais tranquila, mais em paz. É isso que eu desejo para vocês. Muito obrigada. Sim. Obrigada por você ter acompanhado o Imigrou. A gente se vê. Tchau, tchau. Sua história de vida importa.